Fabrício, só para a gente introduzir também nesse pensamento, o Biden disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos não participarão de contra-ataque contra o Irã. Essa posição de Biden, né, e a membros também de sua equipe de segurança nacional, procurando justamente conter o risco de uma guerra regional mais ampla ainda, né, depois dessa entrada de mísseis. A gente continua, inclusive, acompanhando, para quem nos acompanha por imagens, né, vídeo mostrando esse drone invasor ali no radar e segundos depois explodindo, né, ao ser interceptado sobre o mar, né, e agora essas posições e declarações do Biden como um aliado, ele dizendo a todo momento, né, que quer proteger nosso povo e que não hesitará em tomar todas as medidas necessárias para isso. Biden tem se mostrado firme nesse propósito de proteção a Israel, né? Como agora esse apoio dos Estados Unidos à segurança de Israel sendo inabalável, né? Nas palavras dele. Pois é, há todo um interesse político por trás disso tudo, seja do lado de Netanyahu, que sabe que, no que diz respeito à vida política dele lá em Israel, ele está com a corda no pescoço nesse momento, era alvo de protestos antes mesmo do conflito com o Hamas começar em 7 de outubro, mas falando de Estados Unidos, há toda uma pressão contra Joe Biden, principalmente por conta das eleições americanas neste ano. Então, Joe Biden é muito cobrado pelo eleitor democrata por ter sido, ao longo de todo esse conflito, muito pró-Israel. As ações das últimas semanas acabaram forçando com que uma reação contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de certa forma. A gente lembra que na última semana, funcionários de uma ONG que trazia ajuda humanitária para a faixa de Gaza, da World Central Kitchen, eles acabaram sendo mortos por um ataque de Israel. O exército de Israel, inclusive, confirmou, disse que se tratou ali de algo acidental. Mas, oficialmente, a postura da Casa Branca em relação a isso foi de cobrar o governo israelense para que a vida de civis fosse poupada. E essa talvez tenha sido a cobrança mais intensa de Joe Biden contra Benjamin Netanyahu desde o começo desse conflito, porque poupar a vida de civis sempre foi algo que estava ali na pauta desde 7 de outubro, já sabendo que Israel iria, claro, contra-atacar aquela invasão do Hamas. Dentro do país há uma pressão. Então Trump já falou contra Joe Biden e agora a gente teve uma atualização, o líder da maioria no Senado, ou seja, líder republicano no Senado, falando que a casa deve passar um novo pacote de ajuda para Israel, ajuda financeira a Israel, justamente por conta desse ataque iraniano. Soraya. Obrigada, Fabrício, por enquanto. Vamos ouvir também nossos convidados. Professor José Niemeyer, queria ouvir também tua opinião nessa conversa que Biden teve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ainda no final do sábado. Biden até procurou enquadrar essa intercepção como bem-sucedida, né, ao ataque iraniano por Israel, como uma grande vitória, sugerindo então de que essa resposta israelita era desnecessária, né? Como você vê a postura de Biden a partir de agora? O que a gente pode esperar? E até o senhor pontuou minutos antes, né? Essa luta, a corrida presidencial com Trump, que também se manifestou, Trump dizendo, inclusive, fazendo críticas, né, à posição de Biden, dizendo que o ataque do Irã contra Israel mostra a fraqueza dos Estados Unidos de Biden. Qual a tua opinião a respeito de todas essas repercussões e da postura de Biden agora? O presidente Biden já estava se posicionando de maneira contrária à agenda de segurança absoluta da liderança israelense, quando conseguiu aprovar no Conselho de Segurança uma moção para a suspensão dos ataques em Gaza. Isso irritou muito o governo israelense, dias atrás, né? Não foi cumprida, né? Me parece que não foi cumprida. Também não sei como isso é visto dentro do Conselho de Segurança com relação a Israel. E agora nos últimos dias acontece o atentado na embaixada em Damasco, e aí o Irã ataca Israel, e agora Israel deve virar para as lideranças do Conselho de Segurança e dizer: vocês acham então que eu tenho que continuar a atacar a faixa de Gaza realmente? Então, não vou dizer, não vamos entrar aqui em teoria da conspiração, né, Fabrício, mas esse ataque que parece de autoria israelense contra a embaixada em Damasco
se você me permite, Soraya, e também assinante da Jovem Pan, claro, caiu como uma luva para a manutenção de uma ação forte de Israel em Gaza. Professor José Niemeyer, mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação hoje aqui conosco, também esclarecimentos, né, diante dessa tensão. Com certeza falaremos nos próximos dias. Um bom domingo para o senhor, bom início de semana também. Um abraço, Soraya, Fabrício, Frederico, e um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Quem também já está conosco, o convidado de hoje, é nosso comentarista Gustavo Segré, que vai também nos ajudar a entender um pouco de todo esse cenário, né, Segré? Boa tarde para você. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveitando já, gostaria de te ouvir um pouco a respeito, a gente falava, né, dos posicionamentos de Joe Biden em relação a todo esse conflito, né? Como você tem visto e ouvido o que Biden tem dito até agora, né? Várias reuniões estão previstas para acontecer ao longo deste domingo. O que a gente pode esperar também de Biden como um aliado agora nessa tensão? O Biden está como se estivesse pisando em minas, né? De minas terrestres, porque ele tem, por um lado, a situação internacional, todo mundo olhando para ele para entender qual será o seu posicionamento. Já foi claro em dizer que não vai apoiar, até como nossa tarja disse, algum ataque de Israel para Irã, mas também não pode ficar em cima do muro em relação ao cruel ataque que teve Irã contra Israel no dia de ontem. Logicamente, isso é território para fora. Território para dentro, ele tem aí uma briga eleitoral com Trump de olho nessa situação e, claro, aproveitando eleitoralmente o posicionamento eventual de Biden. Então, a situação dos Estados Unidos é complexa e do Biden, em particular, muito mais ainda, porque poderia aplicar aquele velho ditado de Brasil, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, tem que ficar muito atento, porque qualquer determinação pode ser contrária no âmbito internacional e no âmbito local também.